Dia 28 de março, vida nova. Pois, da mesma forma em que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Gênesis nos apresenta como o pecado entrou no mundo pela desobediência do casal Adão e Eva. Esse pecado fez que o fez perder o acesso ao paraíso e, consequentemente, a presença do Senhor. Por causa disso, a morte, que não era algo naturalmente programado para nós, passou a ser parte da nossa vida. O ser humano havia sido programado para viver a eternidade celestial. Contudo, escolheu agir contra a vontade do Pai. O ser humano repetidas vezes desviou-se do seu caminho de retorno ao Pai e pecou contra o seu Criador em atos de rebeldia. Mas, no mesmo momento em que fomos afastados da presença de Deus por causa do pecado original, o Senhor, desde a queda, planejou nos redimir e enviar aquele que pisaria na cabeça da serpente para nos livrar dos efeitos do pecado. Portanto, a esperança e os planos para nossa redenção e o resgate das trevas para a luz são um assunto central das Escrituras. E todos os patriarcas, profetas, reis e juízes do Antigo Testamento pavimentaram os caminhos e apontaram para a vinda de Cristo para nos resgatar e nos elevar de rebeldes destinados à condenação à condição de filhos salvos e redimidos. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Fez tudo isso para nos reintegrar ao plano de Deus, resgatando-nos do frio e escuro abismo do qual nos encontrávamos para os mais altos montes, onde podemos sentir sua presença e ser iluminados e aquecidos pelo seu amor. Mas para isso ser uma realidade, você precisa inteiramente se render ao senhorio de Cristo e lhe entregar o controle da sua vida. A humildade não o faz melhor que ninguém, mas o torna mais parecido com Jesus. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 29. O encontro com Raquel. Jacó continuou sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se juntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não nos dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos águas para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Aí Labão disse: Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó casa com Lia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio o mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, a mais moça Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: Eu prefiro dá-la a você ao invés de um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Lia e entregou a Jacó e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Lia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Lia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou?
Labão respondeu: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana das festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou e, quando terminou as semanas de festas do casamento de Lia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Lia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Lia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Lia ficou grávida, deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Lia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Lia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Lia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: Desta vez louvarei a Deus o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Palavra-chave: resgate.